lá, nesse vídeo estarei resolvendo o dever de número 48 do capítulo 4 do livro Princípios de Química Geral do Atkins, terceira edição. O capítulo em questão é o de gases e a temática do dever é a estequiometria das reações de gases. No final do texto, ele nos dá algumas informações necessárias para a gente resolver o dever, como a temperatura, que ele dá em graus Celsius, que eu converti para Kelvin, sempre bom, e nos deu a pressão também. Um dado que não nos dá, mas que é importante ter, é a massa molar do C2H4, que eu anotei aqui que é o 28 gramas por mol. Bom, para começar o dever, o desenvolvimento dele, a gente primeiro tem que montar a reação de combustão que nos é dita no texto. E tem que ser balanceada. Então, se a gente balancear através de macho, né, a gente vê que não tem metal nem ametal, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente começa primeiro balanceando o carbono. E a gente vê que nós temos 2 carbonos aqui nos reagentes, então temos que ter 2 carbonos aqui no produto. 2 aqui então, para ficar 2 e 2. Bom, o próximo elemento a ser balanceado é o hidrogênio. Então, inicialmente nós temos 4 e nos produtos nós temos 2. Então, aqui também será 2. E o último a ser balanceado é o oxigênio. E, bom, como eu já balanceei esses 2 aqui, a gente vai olhar para cá, né? A gente tem 2 e termina com 6 oxigênios, né? 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Então, a gente precisa ter 6 reagindo para formar 6 no final, né? Para ter um 6 no final. Então, aqui a gente bota um 3. E, bom, a equação está balanceada. E como o dever pede a relação entre C2H4 e o carbono, a gente vai fazer, a gente olha a proporção entre eles, né? Aqui é 1, está escondido, mas aqui é 1. E a proporção estequiométrica deles é de 1 para 2, né? Que significa 1 mol de C2H4 para 2 mol de CO2. O objetivo do dever é descobrir com qual quantidade de C2H4 inicial a gente produz um maior volume de gás carbônico. E, bom, na parte A, ele nos dá que nós temos 1 litro de C2H4. E nós podemos usar a fórmula geral dos gases, o PV igual a nRT, para descobrir o número de mols, né? Que é o que nós precisamos. Número de mols, que é o que nós precisamos. Porque aqui a proporção é sempre em mols, né? Na estequiometria a gente sempre trabalha em mols para descobrir as coisas. Então, nós vamos precisar descobrir o número de mols. E, bom, nos é falado que no sistema onde está acontecendo a reação, nós temos 318 Kelvin, está 318 Kelvin e 2 atm de pressão. E o volume é de 1 litro que ele pediu aqui. Então, substituindo todos esses valores, nós vamos ter aqui, sempre tomando cuidado com as grandezas físicas, né? Como nós queremos mol, número de mols, a gente tem que obter mols aqui no final, né? Então, ATM vai cortar com ATM, litro vai cortar com litro, 1 litro, e Kelvin vai cortar com Kelvin, sobrando apenas mol, que é o que nós queremos. Resolvendo esses cálculos, nós obtemos o número de mol de C2H4 de 0,077. E, bom, agora que a gente vai usar a proporção para descobrir quantos mols
quantos mols de CO2 é formado a partir de 0,037 mol de C2H4, né? Então, fazendo aquela regra básica e usando a proporção, que nós achamos que é de 1 para 2, né? Nós temos 1 mol de C2H4 que gera 2 mol de CO2. Então, 0,077 mol de C2H4 gera X mol de CO2. Resolvendo essa regra de 3, né, multiplicando cruzado e isolando X, que nós obtemos 0,154 mol de CO2 formado, né? E a partir desse mol aqui, desse número de mols de gás carbônico, nós podemos calcular o volume que é formado. E nós só vamos substituir os valores, né? Porque, como eu disse, a pressão e a temperatura é a mesma no sistema todo. Substituindo os valores e verificando se a grandeza final é a que a gente quer, então ATM corta com ATM, mol corta com mol, Kelvin com Kelvin. Sobrou apenas litro, né? Sobrou apenas litro, que é o que nós queremos mesmo. E resolvendo essas contas, nós chegamos a um volume de 2 litros de CO2. Então nós descobrimos que para 1 litro de C2H4, nós produzimos 2 litros de CO2. Agora, na parte B, ele nos fala que temos 1,2 gramas de C2H4 e ele quer descobrir a partir disso quantos mols de CO2 vão ser formados, certo? Então nós podemos usar simplesmente a fórmula de número de mols, onde temos a massa e a massa molar do C2H4. Vamos precisar, né? A massa já nos foi dada pelo próprio DV e a massa molar é única. Então, substituindo os valores e fazendo as contas, e sempre tomando cuidado com as grandezas físicas, nós chegamos a esse valor de número de mols de C2H4, 0,043. Usando a proporção de novo, lá da estequiometria, que é 1 para 2, ou seja, vai ser o dobro desse valor aqui, né? Que é justamente o 0,086. Né? Fazendo aquela regra de 3 e tal, chegamos. E voltando para... E agora calculando o volume produzido de CO2, vamos usar de novo a equação geral dos gases para descobrir isso. Então a gente isola o volume, substitui os valores, toma cuidado com as grandezas, né? Vai sobrar litro que a gente quer e a gente descobre que o volume de CO2 formado é de 1,12 litros, né? Então, a partir disso, a gente pode concluir aqui na resposta, né? Que o volume produzido na parte A, que é o quê? Que é 1 litro de C2H4, é maior. O volume produzido de CO2 na parte A, que ele fala que é 1 litro de C2H4, é maior, né? Bom, essa foi a resolução. Espero ter ajudado e muito obrigado.